Ação aonde tem um profeta, aonde tem um pastor, da qualidade do pastor André, bendito seja o nome do Senhor. Não é exaltando a ele, é exaltando o Espírito Santo que nele habita, louvado seja o nome do Senhor. Mas querido, eu queria convidar você a entender um pouco sobre a história desta mulher. Essa mulher que era viúva, como a palavra de Deus diz. Naim não é o nome da mulher, Naim é o nome da cidade. Uma cidade, queridos, que nós temos que parar um pouco para entender o porquê era o propósito dessa cidade, o propósito dessa mulher, o propósito dessa palavra. Queridos, essa cidade, alguns teólogos, alguns arqueólogos falam que essa cidade foi alvo de muitas guerras. Essa cidade ela tenha sido destruída. E após ela ter sido destruída, os homens daquela cidade começaram a erguer ela novamente. Para você entender, a cidade de Naim, o significado de Naim em hebraico, significa lugar verdejantes, ou pasto verdejantes, ou lugar de sossego, ou lugar de aconchego. E o que é que eu quero trazer para você essa noite, através do Espírito Santo de Deus? Queridos, essa cidade, ela foi destruída e reconstruída. Reconstruída sobre os escombros de uma velha cidade. Os homens chegaram naquela cidade com um entendimento. Dizemos, vamos construir uma cidade mais forte, vamos erguer muros altos, vamos botar portões altos, para que a dor não entre mais na nossa cidade, para que a destruição não entre mais nessa cidade. Mas eu queria dizer a você, à luz da palavra de Deus, que a dor não entra somente uma vez nessa cidade, pois a palavra de Deus diz que essa mulher era viúva, e torna a entrar novamente, porque ela agora está perdendo o seu único filho. E querido, quão difícil. Eu queria dar uma pausa nesse momento e dizer a você que não adianta você construir uma fortaleza em sua volta, porque a palavra de Deus diz que se o Senhor não vigiar, em vão vigia o sentinela. Então essa noite eu quero te convidar para você se abrir diante do Senhor. É Ele que resolve todas as suas angústias, todas as suas dores. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, a palavra de Deus diz que essa mulher, ela passa pela primeira dor e ela entra na segunda dor. E o que eu quero trazer para você essa noite? O que eu quero mostrar a você? Primeiramente, quando ela perde o seu marido, há uma transferência de valores. O marido dela era aquele que, quando chegava em casa, ela conversava com ele. O marido dela era o porto seguro daquela mulher. O marido dela era tudo que ela tinha entre um dia e a noite. Eu acho que os casados daqui sabem bem o que é isso. E ao perder o seu marido, há uma transferência de valores. E que transferência é essa? Ela passa toda o seu amor, o seu carinho, o seu sustento. Toda a sua conversa agora não é mais com o marido, porque ele não está mais, agora é com o seu filho. E aquele jovem, ele começa a ser aquele que supria as necessidades daquela casa. A palavra de Deus diz que naquela época, a mulher, ela cuidava da casa, cuidava dos animais, mas ela não trabalhava. Então aquele jovem, agora era o sustento daquela mulher. E quão difícil é aquela mulher agora ter que sair da cidade, não só uma vez, mas pela segunda vez, para levar aquele seu filho e enterrá-lo. Enterrá-lo também não seria somente enterrar ele, mas enterrar toda a sua história, enterrar a sua vida, enterrar os seus sonhos. Muitas vezes, queridos, a gente tem pensado desta maneira. E de que maneira, pastor? Tem pensado da maneira que, para mim não dá mais, acabou, é o final, não tenho como ir mais à frente, eu não tenho mais como prosseguir. Era isso que essa mulher pensava. Era isso que essa mulher tinha no seu coração. Mas, querido, a palavra de Deus diz que ao abrir os portões daquela cidade, ao abrir o coração para o Senhor Jesus Cristo essa noite, algo de Deus você vai ver acontecer. A palavra de Deus me mostra duas caravanas, querido. E é aqui que eu quero fazer o foco da mensagem. Primeiramente eu queria falar a você de uma caravana. A caravana que vinha com aquela mulher, uma caravana de dor, uma caravana de luto, uma caravana de tristeza, uma caravana de angústia, uma caravana de peso, aonde o mundo tem colocado sobre a vida de muitos aí fora, um sofrimento em cima de sofrimento.
Mas quando ela sai daquela cidade, quando ela abre seus muros, quando ela abre seus portões, ela começa a ver uma nova caravana. A caravana da alegria, a caravana da vitória, que vinha com Jesus e os seus discípulos. Uma multidão que gritava e glorificava o nome do Senhor, dizendo: hosana ao filho de Davi. Pode glorificar a Ele, querido, pode exaltar a Ele. Hosana ao Rei do Senhor, hosana ao Rei dos Reis, hosana ao filho de Davi. E a palavra de Deus diz que as duas caravanas vão se encontrar. Sabe, queridos, eu não sei como você chegou nessa casa essa noite, mas eu sei como você vai sair dela, em nome de Jesus. Porque há uma caravana da alegria neste lugar, e eu pude sentir ela quando eu estava ali sentado e o louvor estava sendo ministrado. Uma caravana de alegria, uma caravana de unção de Deus sendo derramada nesse lugar. Queridos, a palavra de Deus diz que ao se encontrar, eu começo a imaginar. Pastor, eu gosto de viajar, e na minha mente eu viajo muito longe. Queridos, imagino eu, aquela caravana da morte chegando perto da caravana da vida. Todos pararam, todos impactados. Meu Deus, um funeral, silêncio. Pararam de dizer hosana ao filho de Davi. Um vai para o lado, outros vai para o outro, e o Senhor Jesus Cristo parado no meio. Bendito seja o nome do Senhor. Ele para no meio, querido. Ele coloca a mão naquele caixão, olha nos olhos daquela mulher que não pediu nada a Ele. Ela não pediu nada. O centurião sim, disse: Senhor, olha, na minha casa há uma dificuldade. Mas aquela mulher não. Ela não exerceu nenhum pingo da sua fé. Ela simplesmente estava chorando. Ela simplesmente estava num momento de dor. Mas ele parou. E eu acho que todos naquele momento ficaram parados sem entender nada. Seria o primeiro milagre de ressurreição que Jesus fazia. O mais impactante dos milagres naquele momento. Até o momento ninguém tinha visto ninguém ressuscitar. Lázaro não tinha sido ressuscitado. Cristo ainda não tinha ido ao Calvário. Mas naquele momento ele para no meio, e coloca a mão e olha para aquela mulher. E ele diz àquela mulher o que ele está dizendo a esta congregação essa noite: não chores, não chores, não chores, porque o Rei da Glória está neste lugar. Olha, você não precisa exercer um pingo da sua fé. O Rei da Glória está neste lugar. O Senhor dos Senhores está neste lugar. Bendito seja o nome do Senhor. Não chores. E eu queria parar para te dizer um conselho, mas é da minha parte desta vez. Tudo que um homem ou uma mulher não quer ouvir em um funeral é você dizer: não chores. Tudo que um homem e uma mulher não quer ouvir em um funeral é você dizer: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que é que você tem que fazer? Se você perguntar, eu respondo. Posso falar, queridos? Posso ou não? Posso? Só dê um abraço e diga: eu estou contigo. Somente um abraço. A não ser que você tenha autoridade deste Deus que eu estou falando, que ressuscita, que traz à vida aquilo que não existia. Bendito seja o nome do Senhor. Você pode glorificar ao Senhor. Você pode exaltar o nome do Senhor. Você pode bendizer o nome do Senhor. Queridos, ele olha para aquela mulher e diz: não chores. E ela fica parada. E ele diz: jovem, levanta-te. E aquele jovem se levanta e começa a falar. E agora ele entrega a ele a sua mãe. E eu começo a imaginar a operação do milagre. Todos novamente glorificando, exaltando, bendizendo o nome do Senhor. O hosana, ele volta. Agora não só é mais uma caravana, agora são duas em uma só alegria. Ah, pastor, e o senhor está dizendo o quê? Eu estou dizendo que no dia que o Senhor voltar, não vai ser só um, não vai ser só dois, vai ser todos em uma só voz: santo, santo, santo é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor. Queridos, é algo maravilhoso.
Aquele jovem, eu começo a imaginar, eu disse que gosto de imaginar. Aquele jovem agora começa tirando a veste mortuária, começa arrancando ela. A alegria agora torna aquela casa. Uma hora era a tristeza saindo, agora é entrando a alegria, agora é a paz. Ah, pastor, e o que é que você tem para mim essa noite? O que é que o Espírito Santo quer falar comigo? É simples, querido. Abra o seu coração, abra o seu coração e deixe Cristo habitar. A paz e a alegria vai reinar, a vida vai entrar na sua vida. A vida vai entrar. É isso que Deus quer com você essa noite. Deus te trouxe a essa casa para tornar vida, para dar vida a quem não tinha vida. Se você não tem sentido na sua vida, se porventura você está passando por depressão, por luta, por angústia, para mim eu começo a imaginar aquilo que o pastor André disse: não há outro problema maior do que a morte, mas Cristo venceu a morte, e louvado seja o nome do Senhor. Ele venceu a morte, e porque Ele venceu, eu e você somos mais do que vencedores. O que era tristeza, querido, agora começa a ser alegria. Eu quero encerrar essa mensagem entregando um recado de Deus. Está no capítulo 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo de número... 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 55. Onde está, ó morte, os seus aguilhões? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Onde está, ó morte, os teus aguilhões? Onde está, inferno, a tua vitória? Glória a Deus e aleluia. Se você veio a esta casa essa noite com um propósito de entregar a sua vida ao Senhor, com um propósito de ver Deus operar na sua vida, lembre-se, querido, Ele se moveu de uma íntima compaixão por mim e por você. Ele não pediu que você exercesse nada, Ele te trouxe a essa casa para trazer vida e vida em abundância. Ele te trouxe a essa casa para manifestar o seu poder e a sua glória. Glorifique a... Glória a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor. Nós vamos adorar ao Senhor, nós vamos bendizer o Senhor e vamos calar o inferno essa noite, dizendo: ó morte, aonde está os teus aguilhões? Ó inferno, aonde está a tua vitória? Essa casa, ela é foco da vitória de Deus. Eu não sei você, mas eu já consigo sentir o cheiro, e é o cheiro de um avivamento, é um cheiro de um novo tempo de Deus, é o cheiro da glória de Deus habitando em nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. Cindy, toca fogo, querida, ministra, bendiz o nome do Senhor.